boa tarde. Bom, acho que... Bom, eu pulei ali a parte da apresentação, é minha primeira vez também aqui nesse seminário. Na verdade, ano passado eu vim, mas eu faço jogo duplo, eu estava ali do outro lado, no seminário de preservação. Eu acho que esse trabalho meu talvez seja um pouco diferente assim, do trabalho dos colegas, mas acho que esse diálogo passado com essa parte de preservação que o trabalho traz bastante, talvez a gente consiga fazer um diálogo sobre os avanços que a gente precisa fazer como educação libertária e progressista, né? E, enfim, esse trabalho foi assistido pela professora Adriana Fresqueiro Socini, e ela me convidou para submeter, né, aqui nesse fórum, então acho que vai ser interessante. Vou pedir desculpa que eu vou ficar um pouco presa no texto, senão vou perder o prazo e o tempo. Desculpa, também esse trabalho tem ele é um fragmento de uma pesquisa de mestrado, né, que está sendo feita no PPG-5 da UF, no programa de pós-graduação de cinema, visual. Então, é isso. A atriz e produtora Carmen Santos, uma portuguesa nascida em Vila Flor, que foi viver no Rio de Janeiro aos 8 anos, em 1912, e teve o início de uma vida profissional, vamos dizer assim, como operária, né? Depois ela esconde essa condição mais humilde, assim, né? Quando ela entra para o cinema, quando tem 14 anos, no seu primeiro filme, que é um filme de 1919 chamado Natal. E desde então ela nunca mais vai abandonar o cinema, né? Então, o que eu estou propondo aqui nessa apresentação é de fazer uma relação dessa carreira da Carmen, de pensar a Carmen Santos numa outra perspectiva, que não é a que a gente comumente vê, a Maria falou da Alice Guy, e como que a gente quase não vê, né, nas aulas de história de cinema, assim, enfim, nas aulas de arte em geral, essa trajetória da Carmen, e quando vê, a gente vê uma perspectiva bem limitadora, assim, do trabalho dela, né? Então eu vou tentar fazer esse resgate e fazer essa relação com a produção do Inconfidência, que acho que tem bastante a ver com o pensamento da época, dos pedagogos da época, com o cinema e educação nos anos 40. Nas obras clássicas da história do cinema brasileiro, a Carmen Santos aparece como um grande nome feminino do nosso cinema, e predominam nessas narrativas referências ao início de sua carreira, suas tentativas de produção nos anos 20 e sua consagração como uma das grandes estrelas do cinema brasileiro. São textos que a recordam como uma figura oscilante, excêntrica, exagerada, na quantidade de fotografias, figurinos luxuosos, sempre muito maquiada, que sempre aparecia publicamente ao lado da elite intelectual e empresarial do Rio de Janeiro, sempre despertando o interesse da imprensa em suas realizações. Há ainda, em menor quantidade, referências às vontades empresariais de Carmen, mas geralmente marcadas pelo sentimento de fracasso que predominou a história do cinema brasileiro até bem pouco tempo. Menos comuns são os trabalhos que lidam com esse período do recorte que eu estou propondo, que envolve a constituição da sua empresa produtora, Brasil Vita Filme, em meados dos anos 30, e o importante papel de produtora que Carmen construiu nesse período. A narrativa mais rara, mas ainda existente, projeta em Carmen uma figura batalhadora, obstinada em fazer cinema, que com seu próprio capital construiu um estúdio de primeira linha e objetivava contribuir para a consolidação de uma indústria de padrão norte-americano no Brasil. Por outro lado, essa mesma narrativa evidencia seus erros, seus abandonos de projetos, fracassos de bilheteria, suas histerias, vamos dizer assim. Carmen, assim como outros realizadores do período, não eram entendidos como empresários pela imprensa e pela história, mas aficionados, apaixonados e que a duras penas conseguiam fazer alguns filmes. Para a pesquisadora Ana Pessoa, a Carmen construiu uma trajetória singular, pois, sendo uma mulher fortemente patriarcal, conseguiu ver nos dispositivos da política e do extremismo uma maneira de ter voz, de opinar, de exercer um papel, de ser vista e de trilhar um caminho para se tornar empresária. Ela conseguiu transgredir um espaço direcionado a uma mulher e atriz de cinema, construindo uma imagem que representa algo mais amplo. A inquietude que construiu toda a sua trajetória a fez ir além da representação dos textos estelares. É nítido que ela trabalhou intensamente para obter espaço na mídia e entre intelectuais,
e autoridades para os seus projetos, suas ideias, em prol da consolidação da cinematografia brasileira. Mesmo assim, no contexto, antes da constituição da empresa, ela foi trilhando caminhos para essa vontade empresarial enquanto uma mulher, nas condições dela, uma estrela de cinema, uma mulher branca e que ascendeu socialmente por um relacionamento um pouco conturbado com um herdeiro de família rica no Rio de Janeiro, mas assim, ela vai construindo uma trajetória de parcerias com o grupo de Cataguases, com Mário Peixoto, com jornalistas da Cinédia, etc. Vai também, ao mesmo tempo, adquirindo equipamentos, né? Vai se formando enquanto não sei se eu forçar muito a barra, mas enquanto uma técnica de cinema naquele período, que é uma coisa que não é vista nessa literatura que a gente tem sobre a Carmen, sempre como uma estrela de cinema e etc. Enfim, nota-se que ela tinha um objetivo muito claro para a sua carreira profissional, né? E foi, com esses relacionamentos, se tornando, então, criando as bases para se tornar uma produtora de filmes no Brasil. Então, ela conseguiu estruturar uma das empresas produtoras mais importantes do Rio de Janeiro dos anos 30, animada com os sinais de um novo momento político esperançoso para os trabalhadores do cinema do Brasil. Então, ela funda a Brasil Vita Filme em 34, né? A presidência era dela mesma, né? Mas ela ainda tem a parceria de diversas pessoas, muitas pessoas da própria família dela, e o diretor técnico inicialmente é Humberto Mauro, que depois oscila muito essa relação entre Humberto Mauro e ela ao longo da carreira dela, dessa curta carreira dela. E o que interessa é que o propósito da fundação da empresa já tem muita ligação com esse pensamento dos anos 30 e 40, que é a produção de filmes cinematográficos, especialmente de caráter educativo nacional. Para o João Luiz Vieira, a Brasil Vita esteve posicionada ao lado de outras empresas, como a Cinédia e a Sono Filmes, entre as primeiras iniciativas brasileiras mais sérias de consolidação de um estudo de padrão hollywoodiano, que procurava montar uma estrutura de industrialização da atividade cinematográfica no país. Em toda a sua trajetória, Carmen defendeu um ideal artístico e industrial de cinema que tinha como referência Hollywood e o modelo de Studio System. E isso, obviamente, também impactou nas obras que ela produziu nesse curto período da empresa. Nos anos 30 é bastante importante a gente compreender esse contexto que permeou aí esse perfil empreendedor de Carmen e o engajamento dela na política do audiovisual, né? O Getúlio Vargas está na presidência da República e tem como projeto político inicial o estímulo aos filmes voltados para a educação pública e propaganda estatal, contando com o respaldo da intelectualidade que pensava o cinema nacional na época, incluindo Carmen Santos, para quem o cinema é o livro do futuro, e que o seu estímulo iria proporcionar fortalecimento do cinema nacional. Pode passar. Estou perdida nos slides. Acho que volta um pouquinho. Mais um. Não, então para frente. Desculpa, gente. Pode passar. Isso daí. São frases que eu peguei de um discurso da Carmen e um discurso do Getúlio Vargas, meio que para ilustrar esse alinhamento de pensamento entre eles, assim. Agora, porque, enfim, vai ficar muito longo. O governo de Getúlio Vargas tinha uma concepção bastante nítida da função do cinema, tratando como instrumento pedagógico com o intuito de auxiliar na reforma da sociedade e na formação educativa e cultural. Por outra mão, o governo também enxergava no cinema um importante meio para a veiculação do nacionalismo, com o papel de formar uma coletividade histórica necessária para o sentimento de pertencimento. Então, a Brasil Vita Filme foi pensada em meio a essa receptividade política demonstrada pelo governo varguista, e isso impactou nas escolhas dos projetos que a Carmen fez, no qual eu vou focar agora no Inconfidência Mineira, né? Que nesse período tem esse estímulo muito forte aos complementos, né, e aos filmes de curta-metragem, mas, obviamente, uma empresa como a Carmen, pensada nesse modelo hollywoodiano do Studio System, não abandonaria o grande triunfo, sei lá, o grande objetivo, assim, que seria fazer longas-metragens de ficção. E que também, pra gente que estuda essa questão da preservação, né, dos dados e tal, a gente tem muita dificuldade de encontrar assuntos sobre a Carmen, está tudo muito espalhado, muito perdido e tal. Então é muito mais fácil encontrar dados sobre os longa-metragens, né, mesmo. Então, por volta de 1937,
a Carmen ela vai anunciar, então, essa grande empreitada do seu estúdio, que é a Inconfidência Mineira, que é um projeto grandioso, com a intenção de reconstituir fielmente o episódio histórico, e que demorou aproximadamente 10 anos para ser concluído e exibido, fazendo com que o estúdio praticamente ficasse parado, com dedicação quase que total a esse filme, com exceção de alguns curtas que ela fez, muitos originários de pesquisas para o Inconfidência. Então tem alguns curtas, alguns filmes naturais, assim, aqui de Minas Gerais, cidades históricas, de Rio Preto, mas sempre respaldado por essa produção. Assim, acabava que eles aproveitavam para fazer esses curtas, né, esses complementos enquanto no processo de produção aí do Inconfidência. Né? O filme teve inúmeras dificuldades ao longo desses 10 anos. Né? É aí que talvez entra a questão delicada de pesquisar. A Carmen é uma figura muito oscilante, no sentido de que as pessoas têm opiniões muito diversas ao mesmo tempo, que ela é dona Carmen, uma mecenas, uma não sei o quê, também a pessoa que abandona o projeto, que é instável, enfim, isso você encontra ao longo da pesquisa dos inúmeras versões de roteiros que foram feitas, e a versão que ficou, mas que no final ela mexeu, né? E a gente não tem essa versão final do roteiro, mas pela crítica da imprensa, né, desse material histórico, você percebe que o roteiro passou por várias mãos, terminou com ela, e por fim o fracasso de bilheteria do filme recai todo nela. Né? Enfim, vamos finalizando. É interessante deduzir a forte influência positivista nas escolhas desse filme. Carmen sempre aparece defendendo a realização de um roteiro científico, fiel à história e sem nenhum tipo de romantização. Em entrevistas, ela afirma que baseou-se o roteiro numa obra histórica, Inconfidência Mineira, papel de Tiradentes, né, Inconfidência Mineira, e num documento jurídico, que é o Autos da Devassa, da Inconfidência Mineira. Com isso, ela procura defender toda uma estrutura montada justificando a necessidade e a importância da obra no papel de formador de público, voltado por uma preocupação governamental com a imagem de nação brasileira. Carmen acreditava num projeto clássico, puro, que não apelasse às trucagens do cinema, que pudesse servir como documento histórico. É comum encontrarmos declarações dela e de seus colaboradores afirmando que o filme não seria uma obra romantizada. Os dados revelam também que a produção enfrentou inúmeras dificuldades, que eu já falei, a questão do corpo técnico se modificou, a imprensa dizia que o filme iria virar uma coxa de retalhos, de fato, após a exibição do filme, ele tem inúmeras críticas nesse sentido, de falta de roteiro, de falta de... critica muito a montagem, que o filme ficou uma coxa de retalhos mesmo, assim. Enfim, e aí o filme é exibido um dia após o dia de Tiradentes, né, em 22 de abril de 1948, em torno de muita expectativa, justamente por essa relação forte que a Carmen tinha com a imprensa, e divulgar inúmeras publicidades, etc. e tal. E também essa grandiosidade da obra também vem de um momento político, né, político-histórico no país, né, em que o próprio Getúlio Vargas tem a intenção de resgatar essas histórias nacionais, como particularmente a questão da Inconfidência Mineira, desse mesmo período que tem o decreto para trazer os despojos dos Inconfidentes da África, de Portugal, do Brasil, e criar o Panteão dos Inconfidentes, que está aqui em Ouro Preto, é desse mesmo período. Né? Também passou pelo filme inúmeros colaboradores para essa produção, Afonso de Toné, Roquete Pinto, enfim, todos os intelectuais que ela conseguia trazer para o projeto, para o filme, ela teve um diálogo profícuo assim, com o ministro da Educação na época, que era Gustavo Capanema, tem cartas trocadas com Getúlio Vargas, e etc. Então, fica muito forte, muito clara essa motivação idealista da Carmen Santos, que é reconhecida como uma alma educadora, uma flama viva do cinema nacional. Acompanhando sua trajetória, nota-se que ela se importava menos com questões de viabilidade econômica,
sempre destacando seus ideais artísticos e nacionalistas, que marcaram toda a sua trajetória e permearam fortemente a realização dessa obra em Confidência Mineira. Carmen intencionava colaborar com a constituição de uma indústria cinematográfica no Brasil, produzindo filmes sérios, corretos, que valorizassem aquilo que se entendia culturalmente como bom no país. A realização de uma obra como Confidência Mineira está ainda relacionada com o momento que intelectuais e pedagogos debatiam o cinema educativo no Brasil, pensando nele como um veículo divulgador de ideias. A construção de um projeto educacional, influenciado pela filosofia positivista, acreditava na cientificidade como no único meio de chegar ao conhecimento verdadeiro. Carmen promoveu o projeto de Confidência como o maior e mais dignificante de sua carreira, procurando as melhores condições para a produção, acessando as fontes documentais e consultando os mais renomados especialistas para proporcionar legitimidade científica e reconhecimento técnico à sua obra, procurando adequar o filme ao debate que vigorava no período. Obrigada.